Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesta trinca maravilhosa. Eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo e Maria de Fátima Miranda. Que desânimo, então, né? Desânimo, né? É que eu já fico observando vocês. Tá bom. Mas nessa nossa conversa, sempre num tom de alegria por estarmos juntos, nós damos continuidade a esse estudo da obra O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, Noções Alimentares de Espiritismo. Estamos no tópico dos médiuns e nós estamos, então, hoje, vamos começar a conversar sobre o item 64. Nós estamos falando desta afinidade, dessa necessidade desse casamento fluídico entre o médium e o espírito comunicante. E aqui continua nesse item 64, falando a respeito dessa necessidade, dizendo o seguinte: sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros sempre prontos a manifestarem-se e que pouco se importam com a verdade. Então, existe sempre esse escolho da mediunidade, que é, muitas vezes, a impossibilidade de nós identificarmos com certeza aquele espírito que se identifica de alguma maneira como sendo efetivamente tendo a identidade com a qual ele se apresenta. Então, mas sem essa harmonia, sem essa, vamos dizer, sem essa identidade de fluídica entre o médium e o comunicante, as comunicações se tornam muito difíceis, impossíveis, incompletas ou falsas. E também podem ser falsas pelo embuste, certo? Ou pela identidade de espíritos brincalhões ou espíritos que se identificam de uma determinada maneira, quando na realidade nada são daquilo que... Existe um caso que nós já narramos aqui, numa reunião mediúnica. Apresentou-se um espírito que falou bonito
Mas é isso mesmo. Essa identidade entre o médium e o espírito comunicante, com a evolução do nosso padrão vibratório, cada vez vai estar mais e mais presente, certo, nas nossas atividades. Certo? Dizer que a mediunidade do futuro, né? A mediunidade de parceria. Certo? O que é mediunidade de parceria? A mediunidade de parceria é aquela em que há uma empatia, um diálogo, uma presença sistemática e contínua entre o desencarnado e o encarnado. É Chico com Emmanuel. Isso aí. Né? Chico olhava para o lado e via Emmanuel puxando a sua orelha ou Emmanuel dando alguma orientação para ele. Né? E ele vestia aquela orientação. Pois né? é. Isso aí. Então, isso daí vem dessa harmonia, dessa empatia, dessa identidade fluídica entre o médium e o espírito comunicante. Então, isso cada vez mais nós vamos, quando nós tratamos de espíritos de luz, não é? Sim. Cada vez mais nós vamos vendo a presença desse tipo de fenômeno. E quando é o inverso, conforme nós vamos nos moralizando, nos esforçando, vai havendo essa cisão. Vai acontecendo uma cisão, né? Se o espírito não quiser nos acompanhar no processo de educação, de moralização, ele vai perder essa conexão harmônica, porque essa harmonia existe também na condição inversa, não só nos benfeitores com o médio aplicado, mas também entre aqueles que se comprazem no mal e o médio ainda se locupleta com essas maldades. Não é? Quando o médium acorda, começa a despertar e deseja verdadeiramente moralizar-se, ele vai perdendo essa facilidade de conexão com esses espíritos, e se eles desejarem, eles terão que se esforçar também. Sempre tem que haver uma empatia, né, entre eles. Vamos voltar aqui até para essa questão de evitar as falsas comunicações. Allan Kardec tinha esse cuidado de não sair evocando os espíritos sem saber se ele poderia evocar ou não. Então, lá no item 94, na 8ª pergunta, isso é do capítulo 2, item 94 de O Livro dos Médiuns, Kardec tinha um espírito que estava atacando pedra lá numa casa, e chamaram Kardec para ver o que podia ser feito. Chegou a informação e a ideia, né, Kardec, era evocar esse espírito para poder questionar e saber o porquê que ele estava fazendo aquilo. Mas Kardec não saía evocando espírito. Isso é isso que as pessoas não se atentam a ler. Então ele vai perguntar, eu acho que é a São Luís, se eu não me engano aqui, né? Ele pergunta aqui: achas que convém evoquemos o espírito a que nos temos referido para lhe pedirmos algumas explicações? Então ele questiona São Luís primeiro se valeria a pena evocar. E aí São Luís responde: evoca-o se quiseres, mas é um espírito inferior que te dará respostas muito insignificantes. Mas para Kardec ainda assim era importante. E aí tem depois, logo no item 95, tem o diálogo de Kardec com o espírito que tacava as pedras. Mas nós vemos aí o cuidado, né, de Allan Kardec como codificador, entendendo que não era tão simples assim de sair evocando todo e qualquer espírito. Por diversas vezes ao longo das obras, nós vemos ele consultando os espíritos sobre a possibilidade de evocar tal ou tal espírito. Acho que isso já está bem claro. Existe uma discussão, certo, de algumas outras correntes religiosas sobre a negação da evocação. Certo? E essa negação da evocação não é... Os argumentos utilizados não são aplicáveis dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo usa a evocação, como nós acabamos de ver aqui pela fala do Eduardo, com uma proposta de esclarecimento, uma proposta de utilidade que não é pessoal. Quando que... mas no Antigo Testamento, o Deuteronômio proíbe, certo? E inclusive condena a morte, etc. Mas as razões são outras.
Porque naquela época nós tínhamos as pitonisas, os oráculos, certo? Que temos aqui à vista alguém que é dessa época, certo? Os oráculos, certo, que atendiam, certo, a necessidades pessoais e materiais. E Moisés, quando fez essa proibição, que é a verdadeira proibição dele, ele visa exatamente evitar, ou melhor, romper com esses hábitos que aquele povo trazia desde dos egípcios, onde eles passaram escravizados durante bastante tempo. Então, tudo tem uma razão de ser. Uma coisa eram as razões que levavam a essa proibição, e a outra, as razões que levam, dentro do Espiritismo, a essas evocações, sempre com algum critério de utilidade. E existe uma corrente religiosa que diz, não, mas nós não evocamos os santos para que eles venham até nós. Nós pedimos a eles, eles vão a Deus e aí Deus permite e aí age para que aconteça alguma coisa. E não que eles venham até nós para agir. É uma forma, vamos dizer assim, de dentro da semântica, certo? Nós encontrarmos alguma saída disso, porque nós evocamos os santos. Exatamente. Certo? Nós evocamos os espíritos, seja de que corrente religiosa nós professemos. Todas as religiões. Todas as religiões. Mas aí não, eles não evocam, eles invocam. Pelas palavras aí de um teólogo brasileiro, certo? E a invocação seria uma oração. Né? Hein? A invocação seria uma oração, um pedido interior, não é? Não, e aquele que é invocado, ele não vem para nos ajudar. Ele vai a Deus para que Deus permita e haja, então, para que aquela solicitação seja ou não atendida. Tá? Quanto na evocação, o espírito evocado, ele mesmo vem para que nos oriente, nos promova alguma ação. Então é uma questão semântica, certo? É uma saída pela semântica que nós encontramos para justificar o que todas as religiões professam: evocação. Vamos lá. Então, item 65. 65. Então, quem está chegando aí, livro O que é o Espiritismo, né? No seu capítulo 2, item 65, diz Allan Kardec: a assimilação fluídica é algumas vezes totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. É o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium com que estão mais habituados, e também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento e são menos explícitas. A Miranda já tinha lembrado aí da questão do espírito André Luiz, quando foi psicografar através do médium Chico Xavier, que eles ficaram um tempo, né, em contato. Foi o Aloysio. Aloysio comentou, né? Fomos nós. Ficaram um tempo em contato para que pudesse se estabelecer esse intercâmbio fluídico. E aqui ele coloca de uma forma interessante, né, que ele diz que não se estabelece senão gradualmente com o tempo. E também tem uma outra questão que é muito comum os médiuns reclamarem, né, que no dia da reunião, às vezes um dia antes, eles se sentem mal, tem dor de cabeça, tem dor no peito, tem sensações estranhas. E os espíritos dizem que justamente com o objetivo das comunicações que irão se realizar na reunião mediúnica, já no mesmo dia já é muito comum, mas às vezes até em dias anteriores o médium já se sente estranho. Ele sente que tem algo ali que não está bem, sensações, pensamentos esquisitos, dores, medos, e aí durante a reunião ele vai ver que o espírito que se comunica traduz tudo aquilo que ele estava sentindo. É a aproximação, né? Porque
Por que isso? Baseado nisso que Allan Kardec está trazendo aqui de explicação. Como é necessário uma assimilação fluídica, os espíritos muitas vezes começam a estabelecer esse contato fluídico entre o espírito comunicante, que será comunicante naquela reunião, e o médium, alguns dias antes, mas sobretudo no dia da reunião. Então, muitos médios às vezes me ligavam e falavam assim: Eduardo, não estou passando bem, eu não queria ir para a reunião hoje. Eu falei: não, tem que vir, pode vir tranquilo, que isso aí vai ser resolvido quando você sentar lá para o trabalho. Porque não, eu perguntava assim: mas como é que você está se sentindo? O que está acontecendo? Não sei explicar, é uma dor no peito. E aí chegava na hora da reunião, às vezes o espírito tinha tomado um tiro, porque a sensação do espírito o médium sente. E aí ele muitas vezes, por inexperiência, ele não sabe diferenciar aquilo que é dele mesmo e aquilo que é a sensação que ele está captando do espírito. Isso é um tema importante, Miranda, para muitos médios que ficam preocupados. Mesmo porque o médium não pode esquecer que quando ele desdobra durante o sono, existem determinados atendimentos espirituais, atendimento fraterno a desencarnados, que são mais delicados e previamente ao longo de semanas são preparados pela espiritualidade nessa aproximação e conexão. Eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra do Altivo Panfiro, e onde ele disse que, falando sobre mediunidade, ele narrou um caso muito rico em detalhes, mas agora me lembro só o básico do conteúdo, que ele acompanhou uma preparação ao longo de 1 ano para a comunicação de um espírito, para que as coisas acontecessem dentro daquilo que estava sendo idealizado no objetivo de socorro para um grupo, não é? 1 ano ele acompanhando esse preparo da espiritualidade. E quando foi citado o André Luiz, nos lembramos que no livro Nosso Lar, no prefácio, Emmanuel faz uma observação interessante. Ele diz que de há muito estava aguardando a oportunidade de um espírito ser instrumento de toda aquela série de obras que o André Luiz vem trazer para nós. Ah, mas por que? Bobagem, só para narrar aquelas coisas? Não. Naquela obra do André Luiz está implícito muito conhecimento para nós encarnados, mas para mim, especialmente, a conduta do André Luiz. Sendo um espírito que não era elevado, porque as pessoas contestam, a obra de um espírito que não tinha nem elevação. Não, quando ele desencarnou ele não tinha não, porque ele estava comprometido. Mas ele se forjou, não é? E a forja do André Luiz foi justamente não ter mimimi. Quando ele desencarnado e os espíritos foram apontando para ele a realidade e dosando o que ele já podia conectar ou não conhecer, ele não ficou constrangido, amuadinho, magoado e rejeitando. Teve aquele momento do Dr. Henrique de Luna, suicídio dele, mas eu lutei tanto pela vida, mas ele assimilou a compreensão das coisas, né? Conforme os espíritos foram conversando com ele, Lísias, ele foi amadurecendo e ele não teve aquela coisinha de eu magoado. A cada momento, para mim, a grande lição da obra do André Luiz é o trato dele com a própria imperfeição moral. É a humildade dele, né? Isso aí. E tem um outro detalhe aí, né? Que desses que questionam como uma obra tão importante foi colocada por um espírito de terceira ordem. É evidente que ele realmente era um espírito de terceira ordem, mas um espírito intelectualmente bastante avançado, né? Moralmente nem tanto, a gente viu, ele próprio relata isso, da vida dele, da história dele, mas intelectualmente um espírito muito preparado. Mas a obra em si, a obra do Chico Xavier, não era... do conhecimento dele. E não era supervisionada nem por Emmanuel, né? Era de muito mais alto. Muito mais alto. Tanto é que no livro Testemunho de Chico Xavier, da querida Sueli Caldas, que desencarnou aí recentemente, tem um episódio da psicografia do livro Missionários da Luz, no capítulo que trata sobre reencarnação, que houve uma determinação superior que a obra parasse durante algum tempo. 3 meses. E de forma que nem o Dr. Bezerra, nem o Emmanuel e muito mais André Luiz teriam como avaliar o que os benfeitores do mais alto estavam observando, que da forma como estava sendo feito, ali escrito, poderia gerar interpretações equivocadas. Então a obra foi paralisada, o que demonstrava claramente que a supervisão da obra de Chico vinha de muito mais alto. Muito mais alto. Esse episódio é muito interessante porque Chico perguntou a Emmanuel o que estava vendo.
porque pararam de vir as comunicações de André Luiz, né? E Emmanuel explicando a Chico que a obra tinha sido paralisada porque estava havendo uma reunião no plano espiritual de espíritos superiores para orientarem a condução da revelação que viria por André Luiz, a abordagem que viria por André Luiz. Eu vejo André Luiz, isso é uma coisa de foro íntimo, certo? Como eu vejo, como um espírito, pode ser também, não era um espírito de grande luz ainda, certo? Mas era um espírito que já tinha as condições necessárias para trazer para o nosso entendimento. Sim. Porque não adianta você trazer uma coisa que transcenda a nossa percepção, porque não vai adiantar nada. Então, André Luiz, ele tinha a condição de trazer para nós numa abordagem que estava ao nosso alcance, acessível, ao nosso alcance para o nosso entendimento. Porque, conforme nós já dissemos aqui, a obra de André Luiz não é para os espíritos desencarnados. A obra de André Luiz relata situações na vida espiritual para o nosso aprendizado e para a orientação das nossas atitudes enquanto aqui estamos. Tá? Esse é que é o escopo da obra de André Luiz. Então tinha que estar ao nosso alcance. Ainda tem um detalhe, ele trazia um conhecimento científico que facilitava a abordagem e a filtragem das situações. Mas aquele conhecimento não é dele, é isso que a gente tem que entender. Que o que está narrado na obra do André Luiz não é um conhecimento que partiu dele, é um conhecimento que existe a nível espiritual e que esses espíritos mais adiantados elaboraram o que se fazia necessário e ele, pelo seu conhecimento científico, é um instrumento que acesso para filtrar para nós. Você foi na mosca. Olha só, eu entendo, eu vejo, e eu estudo as obras de André Luiz em grupos de estudo. Eu entendo que André Luiz, ele, na realidade, foi um intermediário da espiritualidade para trazer para nós de um modo que estivesse ao nosso alcance. Sim, sim. É assim que eu vejo o André Luiz. E o Chico ainda teria colocado que cada obra... médium dos bons espíritos. O Chico teria colocado que cada obra do André Luiz é o resumo de um curso que ele veio fazer na crosta. Quando ele vinha com os instrutores. Essa preparação dele nós vamos ler, que é no livro onde o Aniceto é o instrutor, que ele identifica o Aniceto e fica doido para saber de onde é que ele conhece, qual é o nível. E Aniceto, vamos parar por aí, né? Não permite isso. E a gente verifica, né, já encerrando aqui, que a obra que nós estamos estudando, que é o Espiritismo, é toda uma obra teórica, filosófica. A doutrina espírita, a codificação, ela é teórica, filosófica, sobretudo. E obras como a de André Luiz, através de Chico, vieram facilitar o entendimento dessa teoria, dessa filosofia, mostrando através de situações do cotidiano, seja de nós encarnados e dos desencarnados, essa realidade, por exemplo, que nós estamos aqui estudando no que é o Espiritismo, que é a dificuldade de uma comunicação mediúnica. Em vários momentos, a Chico Xavier, né, através aí do André Luiz, traz exatamente o que está na obra básica. Então, a obra de Chico Xavier, ela vem trabalhar em perfeita sintonia com a obra de Allan Kardec, né, auxiliando no entendimento, mas sempre tendo como base, como meta, a obra de Allan Kardec. A codificação. Exatamente. Codificação espírita. E com isso, encerramos aí mais um programa, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, pelo seu radinho de pilha, pelo YouTube, e esperamos estar de volta na semana que vem, dando continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo. Muita paz a todos. Até lá, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano
e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Bill Fabiano, estamos aqui juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para dar continuidade ao estudo da obra Revista Espírita do ano de 1859. Ainda estamos em janeiro, né, Renato? Não saímos ainda do mês de janeiro e ainda estamos sob a égide do ASA, o Príncipe G. Antes de nós começarmos, a gente queria dar uma destacada aqui, um comentário, né, que surgiu, né, Renato, que veio até nós com relação ao primeiro programa, que foi no ar no dia 4 do 6. Lá por volta do minuto 11, mais ou menos, nós fizemos um comentário aqui falando acerca da reencarnação do Cristo no planeta Terra. Logicamente a gente sabe que Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou na Terra. Porém, nós estávamos falando de uma maneira global, né, Renato? De uma maneira bem mais ampla, diante da grandeza de nós como espírito. No caso específico do Cristo, né, é o nosso guia, nosso modelo, é aquele que participou de todo o organograma deste mundo que nós conhecemos. Porém, a gente sabe também, né, Renato, que o Cristo é um espírito quadrilenar, quintalenar, ele é mais do que bilenar. Então, dentro da graduação espírita, ele atingiu a perfeição. Só que para ele atingir a perfeição, ele passou por todas as feiras reencarnatórias que demandam, pois nós somos criados simples e ignorantes, né, meu parceiro? Simples e ignorantes, até Jesus alcançar esse nível que ele alcançou como governador planetário, foi uma caminhada muito grande. Então, quando a gente se referiu à reencarnação, porque o Cristo realmente, né, meu parceiro, teve muitas e muitas reencarnações ao longo da trajetória evolutiva dele. Para ele alcançar esse nível, ele viveu em eras que nós desconhecemos. Muitas eras. Para ele cessar aquela era que ele viveu, né, de forma materialmente falando, dos mundos materiais em que ele transcorreu, essa trajetória dele, essa escala evolutiva dele, foram trilhões e trilhões de anos. Mas imaginemos quantas reencarnações o Cristo passou. Findado aquele núcleo, aquele centro que ele vivia, ele participou da construção de um novo universo, numa nova era que também nós não temos ideia alguma. Então, quando a gente falou daquilo ali, da reencarnação do Cristo na Terra, não em relação à Terra propriamente dita, esse mundinho que nós vivemos, né, Renato? Esse orbe muito pequeno dentro da imensidão da nossa própria galáxia, e a gente sabe que existem trilhões e trilhões de galáxias. Jesus reencarnou como reencarnou em outros mundos, mas não que ele tenha reencarnado na Terra. Ele encarnou na Terra, mas a encarnação dele na Terra foi mais uma das trilhões e trilhões de reencarnações que ele teve. Perfeito, olá a todos, perfeito, é isso aí mesmo. E não importa para ele espírito puro ao qual a gente se referia, não é? Daquela magnitude toda, não é? Se ele estava encarnando ou reencarnando, isso é, né? Um detalhe apenas. E não diminui em nada a missão dele aqui, né? Em nada, absolutamente nada. Então, sem dúvida nenhuma, encarnando, sim, o correto é encarnando, sim, conforme você bem colocou, né, pela primeira vez em um determinado orbe, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. Com ele foi completamente diferente, espírito puro, conforme você colocou. O fato dele estar encarnando aqui não apagou as reencarnações que ele teve no passado para chegar, não é, à pureza que chegou. Tá. E a gente falava realmente num sentido muito mais amplo, o contexto, né? O contexto
era, sem dúvida, da gente colocar a missão dele, né? A magnitude do trabalho dele, da missão dele, de tomar conta de um orbe, de participar de todo o planejamento arquitetônico, não é isso? Exatamente. Geológico, e, Exatamente. enfim, a gente vai ficar citando uma série de coisas aqui. Tu vê a Caminho da Luz lá na Gênese Planetária, o primeiro capítulo, ele mostra bem claro, Emmanuel, né? Perfeito, para quem conhece o livro A Caminho da Luz, não é? Quem não conhece, está aí uma grande oportunidade de saber todo o trabalho do Cristo para tornar esse planeta aí lindo, bonito, maravilhoso, para nos abrigar. Isso aí, tá lá no capítulo 1 do Caminho da Luz. Mas, feita as correções e os devidos entendimentos, né, Renato? Vamos dar uma recapitulada aí para a galera do último programa, né? Nós falávamos acerca da pergunta, né, que Kardec fez ao príncipe, né? Os espíritos podem guiar-nos por meio de conselhos diretos nas coisas da vida? Vamos reler o primeiro parágrafo, Renato? Vamos, a resposta? Aí depois aí você emenda aqui na continuidade, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos lá. Os espíritos podem guiar-nos por meio de conselhos diretos nas coisas da vida? O espírito responde, sim. Podem e o fazem de bom grado. Esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos que nos sugerem. Muitas vezes fazemos coisas cujo mérito nos atribuímos, quando na realidade resultam apenas de uma inspiração que nos foi transmitida. Ora, como estamos rodeados de espíritos que nos influenciam neste ou naquele sentido, temos sempre o livre-arbítrio para nos guiar na escolha. E felizes seremos se preferirmos o nosso gênio bom. Aí a gente remonta lá à pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Se os espíritos nos influenciam de alguma forma. Os espíritos respondem, o Kardec pergunta, né, e os espíritos respondem. Eles influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos conduzem ou vos dirigem. Então, essa condução aí, né, Renato, vai depender da nossa lei de atração, o que nós estamos atraindo para nós. Aí vai dizer quem são os nossos companheiros ou os nossos amigos. Perfeito, né? Ele fala do uso do livre-arbítrio, o bom uso do livre-arbítrio, não é? É uma questão importantíssima que a gente deve ter em pauta, em mente, buscando sempre o bom gênio. Ele fala aqui do bom gênio, buscando sempre os bons conselhos, dando sempre ouvidos, não é, às coisas do Cristo, aos ensinamentos evangélicos, que é o caminho correto a seguir, procurando sempre deixar de alguma forma de lado, não é, as nossas imperfeições, e é desse jeito sim que nós vamos conseguindo os bons conselhos. Mas você vai receber só bom conselho? Não. Né? Existe aquele gêniozinho bom que a gente vê na televisão, no desenho, né? Em cima do ombro, em cima do ombro direito, o outro em cima do ombro esquerdo, e um fala uma coisa, o outro fala outra, mas não, e você tem que procurar dar ouvidos. É aquilo que Emmanuel colocou para o Chico, né? Sem dúvida. Chico, a partir do momento, né? E se algum dia eu não fizer mais nenhuma citação do Evangelho, citação de Jesus e de Kardec, você, por favor, me deixa de lado, tá? Você continua seguindo Jesus e Kardec, tá? É por aí que a gente deve fazer. Tá? E Emmanuel também já limitou o próprio Chico, né? Ele se colocando nessa situação, logicamente que ele não deixaria de falar nunca do Cristo nem do Evangelho, mas ele já abriu um alerta para Chico, né? Para o Chico ficar atento. Sim, sim, porque as influências acontecem. Mas você tem o bom gênio, você tem o guia espiritual, você tem o mentor, mas e a minha parte? Exatamente. E a minha parte? Eles não podem fazer tudo por mim. Não, eu preciso caminhar com as minhas próprias pernas, eu preciso deliberar, eu preciso aprender a me conduzir, tá? Por aí. Perfeito. Então vamos dar início ao parágrafo? Sim, sim. Vamos lá, Renato. Não menos importante, o segundo ponto consiste na natureza dos espíritos aos quais nos dirigimos. Não devemos crer que possamos ser guiados corretamente pelo primeiro que apareça. Perfeito. Muito boa colocação. Perfeita a resposta do príncipe, né? Muito boa colocação. O primeiro que apareça. Aí, eu vinha conversando isso agora no carro. Não é? Ia conversando isso agora no carro. Justamente sobre isso. Verificar se os espíritos são de Deus. Não é? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Está no Evangelho de Mateus.
né? É só procurar os meios. Nós precisamos estar atentos aos ensinamentos, porque tem que haver uma simbiose de pensamento e ação no bem. Você não pode tão somente sair acatando a primeira informação que chega para você, por mais que nos pareça correta, não é? Adequada, mas é sempre bom parar e pensar. A gente tem que ficar atento sempre à essência do que está sendo dito, Mas aí a pessoa fala pra gente, Renato, mas quem assinou foi Dr. Bezerra, foi Joana de Andes. E aí, Renato? Não. Peraí, duvidai. Exatamente. Duvidai sempre. Vamos supor um exemplo aqui. Você está num trabalho mediúnico, não é? Então chega um espírito e sugere a você, vai ali e faz isso. Você vai ali fazer aquilo, por quê? Então somente para ajudar aquela pessoa que está ali? Você pensou no todo? Pensou que se aquela ação pode estar atrapalhando todo o trabalho? Não é? Exatamente. Então, olha só, com muito cuidado, porque às vezes, né, esses espíritos que não têm compromisso estão querendo atrapalhar o andamento do trabalho, não é? E derrubar quem está ali. Acha, né? Mas eu estava focado. Mesmo focado, ainda teremos sim, porque precisamos ter ainda muito ainda que fazer para adquirirmos um equilíbrio mais firme. Sim, até porque mesmo que nós estejamos focados, como você bem disse, nós não deixamos de ser ainda espíritos imperfeitos, né? Nós estamos na nossa caminhada, diferentemente do que o Cristo já alcançou, nós estamos ainda há zilhões de anos-luzes atrás do Cristo. Né? Olha a diferença, né? Muita diferença. Muito grande. Zilhões vezes zilhões. Nossa. Né? Outro dia até eu escutei uma expressão aí de um cientista dizendo que existem bilhões de trilhões de galáxias. Olha só. Nossa. Olha que coisa surreal. Não dá para imaginar. Bilhões de trilhões. Então é um sem número que enfim, não tem como a gente falar que acho que até sai fumaça da nossa cabeça, né, Renato? Sim. Então, nessa trajetória que o Renato falou, nós estamos comprometidos sim. Eu sou comprometido, o Renato é comprometido, todos que estão aqui na rádio são comprometidos, os ouvintes também que estão nos ouvindo são comprometidos, só que isso não nos livra do que nós temos de ruim ainda, né, Renato? Uhum. Então, o que os espíritos trevosos vão fazer é fazer crescer, ou tentar pelo menos crescer o que ainda está de ruim em nós, fazer com que aquilo ali sobressaia no lado bom da gente, que é menor, sem dúvida alguma. Então nós temos que ficar, sim, muito atentos quanto à comunicação, o que está sendo trazido, a essência do que está sendo trazido. Sim. Tem que verificar, tem que ter muito cuidado, cautela sempre, né? Sim, duvidar sempre. Sim, cautela sempre. Bom, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, é isso? Estudando aqui, eu e meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro, comentando com vocês, não é? A oportunidade abençoada de estudo, vamos lembrar isso sempre aqui, e a oportunidade primeira para nós, né, Bill? Exatamente. Para nós, com certeza. Revista Espírita, ano de 1859, estamos... né? Fazendo os anos ímpares. Nossos colegas Amauri e Astênio fazendo os anos pares, tá? E a gente está em janeiro ainda, vai demorar um pouquinho. Começo do ano. Isso. Vamos com calma, devagar, não é isso? Então, continua então o príncipe aqui, a resposta à pergunta que o Kardec fez. A resposta é grande, né? Então vamos de frase em frase, de parágrafo em parágrafo, tá? Aquele que visse nas comunicações espíritas apenas um meio de adivinhação e no médium um leitor de buena dicha, né, enganar-se-ia redondamente. É preciso considerar que no mundo dos espíritos temos amigos que por nós se interessam, muito mais sinceros e devotados do que os que tomam esses títulos na terra, e que não têm o menor interesse em nos lisonjear ou em nos enganar. São, além do nosso espírito protetor, parentes ou pessoas a quem nos afeiçoamos quando vivas, ou espíritos que nos querem o bem por simpatia. Interessante essa questão. Por quê? Porque a gente sabe de uma coisa que ouvimos falar muito, não é? Quanto mais você faz o bem, mais o bem te procura. Exatamente. Então,
evidentemente que vai existir o ataque, não é? Porque você está tentando ajudar alguém e tudo, e aqueles outros espíritos não querem que você ajude. Mas se você ajuda, outros que se afeiçoam àquele que está sendo ajudado passarão a ter na conta deles você também. Exatamente. Então não tem só o espírito protetor que tem uma afinidade com você, pode ser até um familiar teu. Tem o familiar que já tem condições de estar exercendo algum trabalho nesse sentido, né? A gente pode encontrar vários e vários outros exemplos nesse sentido. E o Kardec deixa, né, muito, muito claro aqui. Sim. Conversávamos até agora, eu e o Valdenir, antes de ele começar o programa, o Respondendo, justamente sobre isso, né? Sobre as oportunizações que vão aparecendo ao longo da nossa caminhada mediúnica, né? Citamos até o exemplo aqui do trabalho que a gente faz na Casa Espírita, lá no posto, e também aqui na rádio, as oportunidades que vêm surgindo. Nós somos seres perfeitos, já acabamos de citar aqui que estamos muito aquém disso. Não, mas somos espíritas e espíritos comprometidos. Então, o que Paulo de Tarso viu na gente? Uma oportunidade de ajudar-nos, primeiro. Primeiro, ele está nos ajudando. Em segundo, através daquilo que pouco nós conhecemos, nós podemos reverberar também para as pessoas. Então, é uma aposta que a espiritualidade faz em nós. Na maioria das vezes eles perdem, né? Porque não por culpa deles, mas por conta da má condução do nosso livre-arbítrio, né, Renato? Sim. Mas as oportunidades são dadas, porque eles veem em nós um ponto positivo, porque os espíritos nobres, né, Renato, sempre enxergam um ponto positivo. Eles não vão buscar num grande pano branco, né, um pontinho negro na gente. Eles sabem, eles não são cegos para aquilo que ainda está muito aquém da realidade espiritual. Ou seja, eles sabem muito bem o que nós somos de ruim ainda, mas eles conseguem enxergar o que há de bom já em nós e as potencialidades nossas. Então é nisso que eles apostam quando nos ofertam as oportunidades, né, Renato? Com certeza. E devemos desconfiar sempre das palmas, né? Sim. Nossa, você foi ótimo. Você foi muito bem. Ui. E aqui ele coloca aqui, o menor interesse é em nos lisonjear, ou seja, os espíritos nobres não vão bater nas nossas costas e falar, pô, você foi bom pra caramba, hein? Muito parabéns pra você. Nunca vai acontecer isso, porque eles sabem que nós somos vaidosos. Com certeza, com certeza. O guia espiritual, o mentor, ele vai chegar, ele vai te dar uma força, mas de outra forma. Como Emmanuel fazia Isso, bem lembrado, uma força, continua trabalhando. Continua, vamos lá, continua, isso mesmo. O caminho é esse, vai lá. Né? Continua se iluminando, né? É dessa forma, nunca vai chegar para você dizer, nossa, você foi ótimo, você foi muito bem. Mais um pouquinho você tava perfeito. Né? Perfeito, não, perfeito não tem, não, né? Não tem. Ronaldo tá até ali, né? Sorrindo com o nosso comentário aqui, é isso mesmo. Continua então o príncipe aqui, né? Para o Kardec. Quando chamados, vêm de boa vontade e até mesmo quando não são chamados, muitas vezes os temos ao nosso lado, sem que o suspeitemos. Através dos médiuns, poderemos pedir-lhes conselhos diretos e os recebemos mesmo espontaneamente, sem que lhes tenhamos pedidos. Interessante, né? Sim. Estão sempre ao nosso lado. A gente chamando ou não, exatamente. Não é? Ninguém está sozinho, vamos estar sempre acompanhados do anjo da guarda. Se ele não pode, outro estará no lugar de equivalência a ele, sim. O guia espiritual, o mentor. E existem, né, uma escala, e o próprio livro dos Espíritos trata dessa questão para a gente, quando fala na questão de anjo da guarda, sim, não é isso? Vem falando para a gente desses espíritos que nos acompanham, tá? Perfeito. Nunca estaremos sozinhos. Nunca. Graças a Deus. E se um precisar sair, terá sempre outro. E falamos isso certa vez num programa analisando os fatos aqui a respeito dessa questão, né, do anjo da guarda. Nunca, jamais estaremos sozinhos. E receberemos os conselhos, mesmo que não tenhamos pedido. Né? Muito importante. Continua aqui então para a gente tentar fechar esse parágrafo, né? Fazem-no, sobretudo, na intimidade do silêncio. E desde que nenhuma influência estranha os venha perturbar. São, aliás, muito prudentes e, de sua parte, jamais devemos temer uma indiscrição. Calam-se quando há ouvidos em demasia. Perfeito, né? Fazem-nos ainda com mais prazer quando estão em frequente comunicação conosco.
Como não dizem, senão coisas adequadas, e conforme a oportunidade, é preciso esperar a sua boa vontade e não acreditar que à primeira vista venham satisfazer a todos os nossos pedidos. Querem assim provar que não estão às nossas ordens. E aí, Bill, o que a gente pode falar sobre isso? Eu lembrei até aqui quando ele fala aí, quando tem muitas pessoas presentes, né? Eles evitam, se calam. Eu lembrei até lá do, se não me engano, o último capítulo do Livro dos Médiuns, né? Que falam das reuniões espíritas. Sim. Kardec e a espiritualidade coloca a preferência dos espíritos em relação às reuniões pequenas, né? A gente fala pequena, a gente lembra logo do nosso posto, né? Que é um posto, que é uma casa grande, né? Com muitos médios, mais de 450 médios, né, Renato? E sim. Sem número não agora, logicamente, por conta da pandemia, mas sem número de assistentes. Então, logicamente, a nossa casa é diferenciada, porque é um pronto-socorro, né? Como se fosse um hospital, um pronto-socorro, né? Mas para os espíritos apraz mais aos espíritos participarem de reuniões pequenas, porque imaginemos o nosso pensamento, né, Renato? Como diz André Luiz, as formas, pensamentos que saem na nossa cabecinha, bem sempre ligada, né, com a espiritualidade maior, sempre com bons pensamentos, né? Só que não. Então, os espíritos têm uma dificuldade muito grande em nos conduzir para a linha reta dentro das reuniões espíritas. A gente está ali, o nosso corpo físico está ali, até nós médios mesmo, trabalhadores, né? A gente está ali, mas está pensando no boleto para pagar, e que segunda-feira vai vencer, e você não tem o dinheiro para completar, e não sei o que, é briga com a família, com a esposa, com a mãe, é o trabalho que você não vende, é uma série de situações que não cabem ali. Por outro lado, como você vai desligar, né, Renato? Vai desligar, eu vou desarmar esse disjuntor aqui dos problemas e ligar agora a potencialidade da minha mediunidade. Fica difícil dentro da nossa pequenez espiritual. Então, como o príncipe coloca aqui, os espíritos mais comprometidos, mais sérios, muitas vezes eles nem estão em determinadas reuniões justamente por isso, né? Porque não existe uma sintonia com eles. Aí, logicamente, a culpa é toda nossa, né? Da nossa sintonia, da nossa má sintonia, e a gente acaba abrindo espaço, às vezes, nem para espíritos maus, mas pseudo-sábios, né? Aqueles espíritos que pensam que sabem, mas que em verdade não sabem não muito mais do que a gente, e ficam nos conduzindo ali de maneira errônea, né, Renato? Sim. E tem que tomar muito cuidado. Esses são os alertas que a gente faz, não é? Sempre na Casa Espírita, ao iniciarmos a palestra, não é? Sim. É um ambiente como se fosse um hospital, né? É um hospital, né, Bill? Um hospital. Sim. Então você chega, silêncio, não é? O máximo que puder. Tá? Muito embora, você lembrou bem, nossa casa seja um pronto-socorro espiritual, né? Silêncio às vezes, né? Então é como se você visse mesmo um atendimento numa UTI, numa CTI. Exatamente. É uma maca para lá, outra maca para cá, socorre esse aqui, ampara esse aqui, segura esse, coloca sentado, porque são várias as situações que chegam lá, não é? Desde os desequilíbrios na parte mediúnica, não é? Do ser, bem como outros problemas que as pessoas chegam lá. A casa presta socorro em vários níveis, né? E por ser um pronto-socorro, tem que ter realmente esse amparo, esse auxílio, né? E a gente fala muito porque quando você chega, né? A gente vai percebendo, né? E à medida que vai se esclarecendo, vamos vendo que a espiritualidade começa a agir. Então eu sento no meu cantinho, você senta lá no seu, depois que tomou seu passe, foi na orientação espiritual, determinou-se já um tratamento para você, e a espiritualidade já começa a agir. Não é? A partir do momento que você entra ali com o propósito, e o propósito é importante, eu preciso estar focado naquilo que eu quero, naquilo que eu vim buscar. Muito embora eu não consiga, conforme você bem colocou, Bill, me desligar do problema que eu trouxe, né? Mas Jesus sabe, os bons espíritos sabem que é difícil para a gente ainda lidar com isso. Sim. Mas eu preciso chegar ali e me entregar, não é? E me entregar de alguma forma. E isso é super importante, porque a espiritualidade vai agir, nós vamos facilitar toda a chegada desse socorro, não é? Perfeito. Que fomos buscar, não é isso? Isso aí, Renato. Então. Infelizmente chegamos ao final de mais um programa.
Agradecemos a presença de todos os ouvintes, agradecemos a oportunidade mais uma vez da espiritualidade maior, e na próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos de volta com mais um programa Revista Espírita, o ano de 1859. Até lá, pessoal, beijo no coração de todos. Renato, beijo no coração. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.